Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, hoje a nossa aula a gente vai exercitar alguns conteúdos, tá? Vamos resolver exercícios referentes a conteúdos que nós já vimos anteriormente e discutir cada questão, cada alternativa, mesmo entre as alternativas corretas e as erradas, né? A gente vai discutir o porquê da alternativa certa e o porquê da alternativa errada, porque assim fica bem mais fácil de vocês compreenderem, não somente saberem que aquela alternativa é a correta, mas não entenderem por que as outras estão erradas. Eu vou compartilhar aqui o conteúdo com vocês. Só um momentinho. Olá, gente. Bom, eu estava procurando aqui o arquivo, eu não sabia onde eu tinha colocado aqui na área de trabalho, estava no pendrive. Então, já está aqui. Tudo bom? Boa noite com vocês. Quando eu entrei, não tinha ninguém na sala. Vocês Boa estão noite, bem? professora. Vocês baixaram o exercício que eu mandei? Sim. Conseguiram resolver? Não. Vamos dar um show hoje aqui nas respostas. Esse exercício, ele basicamente é uma das nossas revisões já para a prova, tá? Então, ele envolve todo o conteúdo que a gente viu até aqui. A morfofisiologia fúngica, fala dos antifúngicos, mecanismo de ação. Então, ele está bem assim, misto e bem enriquecido para quem quer fazer uma boa prova. Então, quem prestar atenção na aula de hoje, quem participar, tem tudo para fazer uma excelente prova. Então, abram aí o exercício para vocês, que eu vou abrir aqui também. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Não estou encontrando esse exercício. Só um momentinho, gente. Não estou conseguindo encontrar ele aqui. Vocês abriram o exercício aí para vocês? Pessoal, vocês conseguiram abrir o exercício aí para vocês? Eu não estou conseguindo encontrar aqui, então vocês leem aí e a gente vai discutir. Vou ver se consigo abrir aqui no meu telefone. Mas quem conseguiu abrir, pode ler a primeira questão aí para a gente logo. Estão me ouvindo? Alô, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém ative aí o som, por favor, só para saber se vocês estão ouvindo. Oi, professora, eu estou ouvindo. Você conseguiu abrir aí, Tatiana? Eu Maria Rosiméria, imprimi. Iracema, você imprimiu? Eu imprimi. Quem mais conseguiu abrir ou imprimiu? Porque eu não estou conseguindo encontrar aqui nesse computador para poder compartilhar com vocês. Então, eu queria que vocês lessem. E eu vou abrir aqui no meu telefone também, para que eu possa acompanhar com vocês.
Quem pode ler a primeira questão? Quem pode ler a primeira questão? Enquanto eu vou tentando abrir aqui. Eu vou ler a primeira questão. Os antifúngicos são substâncias que agem em determinados sítios específicos da célula fúngicos. Conseguiu abrir? Tá dando para ver? Consegui achar. Tá dando. Ótimo. Tá, pode continuar, Tatiana. Específico da célula fúngica, matando ou inibindo o crescimento celular dentro deste contexto. Cite o exemplo de antifúngico que atue interferindo na síntese da parede celular. Certo. Você respondeu essa? Não, professora, não respondi. Alguém respondeu? Não, ninguém? Então, o que a questão está pedindo aqui, gente? A questão pede um exemplo de antifúngicos que atuam interferindo na síntese da parede celular, ou seja, antifúngicos que irão interferir nesse alvo que é a parede celular, mais especificamente na síntese de componentes que fazem parte dessa estrutura. Então, o que eu poderia citar aí? Porque eu peço apenas um exemplo, né? Um deles é a polioxina. As polioxinas A e B. Elas interferem inibindo que componente da parede celular? Elas inibem a síntese de quitina, né? E a quitina, assim como as mananas, as glucanas, são componentes, são polissacarídeos que compõem a parede celular dos fungos, certo? São estruturas extremamente importantes nesse alvo, tá? Então, poderia ser aí a resposta da questão 1, polioxinas, e um outro também bem conhecido, são quem? São quem? As equinocandinas. As equinocandinas, elas interferem, né? Elas inibem que componente da parede celular fúngica? Quem pode dizer aí pra gente? Hoje o Chorus na sala está bem baixo, né? E já está próximo da prova. Seria interessante que todo mundo estivesse aqui para tirarem as dúvidas. Então, um outro antifúngico, gente, que interfere na síntese da parede celular são as equinocandinas, que inibem a síntese do glucano, né? O glucano é um polissacarídeo formado por subunidades denominadas de glicose, né? Então, o glucano nada mais é do que um polímero de glicose. Várias subunidades de glicose ligadas umas às outras formam esse açúcar complexo chamado de glucano, tá? Então, a resposta aí para a primeira questão poderia ser tanto a polioxina ou as equinocandinas. São dois antifúngicos bastante conhecidos na clínica médica, né? Que inibem a síntese de componentes da parede celular, ou seja, interfere na síntese da parede celular, na integridade da parede celular. Ok? Deu para entender, gente, a primeira questão? Sim ou não? Vocês estão muito quietinhos hoje, muito paradinhos. Deu, professora. Ótimo. E a Iracema, tá por aí? Estou aqui, professora. Só acompanhando a aula. Então, vamos lá. Agora eu quero a participação de vocês. Eu fico muito triste quando vocês não falam. Deixa a gente falando sozinho aqui. Mesmo que vocês falem errado, não tem problema. A gente está aqui para poder discutir e aprender juntos e fazer com que vocês saiam daqui sem dúvidas. Tá? Então, a questão 2 é uma questão de VOF, tá? Vocês vão analisar cada uma das assertivas e vocês vão colocar ali no cochetinho ao lado, né? No espaçozinho ao lado, se essa assertiva é verdadeira ou errada. Tá? Então, vamos lá. Primeira, vou ler para vocês. Os fungos filamentosos
E leveduras são micro-organismos que apresentam estrutura celular típica de seres eucariotos, né? E todos possuem hifas cenocíticas ou septadas. O que vocês acham dessa assertiva aí? Tá certo ou tá errada? E se estiver errada, onde está o erro? De acordo. Hã? Alguém falou alguma coisa que eu não consegui escutar? Fale um pouquinho mais perto do seu áudio. Oi, oi. Foi a Tatiana que falou alguma coisa aí? Eu coloquei falsa, professora. Falso? Ótimo. Foi. Mas é sempre bom quando a gente está estudando, né? Você colocou falso, mas por quê, né? Os porquês, eles são muito importantes para o aprendizado. Não apenas simplesmente o fato. Então, por que você colocou falso, Tatiana? Onde é que está o erro dessa questão? O que você acha? Tá certo, tá? Vou até colocar logo aqui o falso. Tatiana acertou. É porque todos possuem hifas concíticas ou septadas. Foi aí que eu achei o erro. Muito bem, muito bem. Até aqui, olha, os fungos filamentosos e leveduras são micro-organismos que apresentam estrutura típica de seres eucariotos. Isso daqui está errado? Não, está tudo certinho até aqui. Os fungos e as leveduras são organismos, são fungos, né? Sim. Os filamentosos são multicelulares, né? E as leveduras são unicelulares, ok? E eles são eucariotos, ou seja, eles apresentam uma estrutura celular complexa, rica em organelas, diferente dos procariotos, que é uma estrutura celular bastante simples, né? Pobre em organela e não apresenta a membrana nuclear envolvendo seu material genético. Então, até aqui em eucarioto está certinho, perfeito. E aí continua, e todos, quando ele fala todos, ele diz que tanto os fungos filamentosos, que são os multicelulares, quanto as leveduras, que são os fungos unicelulares, possuem hifas cenocíticas ou septadas. Primeiro, o que são cenocíticas? Cenocíticas são hifas não septadas. E as septadas, o próprio nome já diz, são septadas, ou seja, são aquelas hifas, aqueles fungos filamentosos, né, que apresentam septos transversais. E a gente sabe que levedura apresenta, forma hifas verdadeiras? Não, né? As leveduras, elas formam pseudo-hifas. Elas são organismos unicelulares. E as hifas são organismos multicelulares, ok? Então, levedura não forma hifa. Se não forma hifa, não vai formar nem a septada e nem a não septada. Então, o erro perfeito, aí a Tatiana falou, está aqui. Tá? Quando diz que todos possuem hifas septadas. Deixa eu marcar aqui. É aqui que está o erro. Tá? Então, aqui é falso. Eu não estou conseguindo colocar o F aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou conseguir. Quando vocês clicarem em cima, vocês vão ver o F, tá? E como está em PDF aqui, é mais difícil fazer modificações, alterações. Todo mundo entendeu, gente, essa primeira assertiva? Por que é falso a primeira assertiva? Sim ou não? Sim. E segunda assertiva, vou ler aqui também para vocês. Os fungos filamentosos e as leveduras, ó, mais uma vez, fungos filamentosos e leveduras, são micro-organismos que apresentam estrutura celular típica de seres eucariotos. Olha, igualzinho aqui em cima. E o grupo dos filamentosos, que são os multicelulares, né, os complexos, os pluricelulares, pode formar hifas. Até aí tá certo ou errado? Errado. Até aí tá certo, né, Tatiana? Oh.
Ah, sim, tá certo, porque ele diz, ó, ele diz, e o grupo Ah, dos tá. filamentosos, né? Ele Isso, já excluiu verdade. aqui as leveduras quando ele fala aqui benzinho. E o grupo dos filamentosos pode formar hifas, beleza. As quais podem ser septadas ou cenocíticas. E aí, certo ou errado? Hein? Está certa, né? Essa questão está corrigindo aqui a questão anterior. Ela especifica que é o grupo dos filamentosos que pode formar hifa, e essas hifas podem ser septadas, ou seja, apresentar septos transversais, ou elas podem ser não septadas, também chamadas de cenocíticas, uma vez que não apresentam os septos transversais. Então, essa daqui está perfeita, ok? Então, eu não estou conseguindo colocar aqui o Vzinho, mas vocês colocam aí. V, tá? Verdadeira. Uma pegadinha, né, professora? Hã? Não, não é uma Pode ser. pegadinha. É, vocês têm que saber analisar Eu ia detalhe por colocar falso. ponto por ponto. Olha aqui, e o grupo dos filamentosos pode formar hifa, certo? Então, verdadeiro. Deixa eu ver se eu consigo. Vou interromper aqui o compartilhamento, ver se eu consigo abrir um Word para poder fazer modificações, para ficar melhor para vocês verem. Vou deixar isso aqui. Pronto, agora vai ficar melhor. Então, aqui, o primeiro foi falso, né? Segunda, verdadeiro. Verdadeiro. Vamos para a terceira assertiva. Quem pode ler para a gente aí? Quem pode me dar uma folga de ler e ler aí para a gente? Posso ler, professora? Os fungos filamentosos e leveduras são micro-organismos que apresentam estrutura celular típica de seres eucariotos e podem formar pseudohifas e hifas separadas ou não separadas. Septadas ou não? Septadas ou não septadas. Isso. Cenocílicas, respectivamente. Quem é que está falando? Cirema. Jurema? Cirema, professora. Iracirema. Ah, tá. Você resolveu essa? Não, professora, porque eu nem... Não baixou esses dias, não. Tá. Quem resolveu essa? O que vocês acham? Verdadeira ou falsa? Mas pelo que vocês já viram, né, em aula, pelo que vocês lembram. Olha, os fungos filamentosos, mais uma vez, filamentosos e leveduras, são micro-organismos que apresentam estrutura típica de seres eucariotos e podem formar pseudohifas e hifas septadas ou não septadas, né? As não septadas são conhecidas também como cenocíticas, respectivamente. E aí, tem que olhar e interpretar a questão, né? Ele fala respectivamente, te mostra uma característica, depois te mostra outra. Tem que ver quem é que ele está falando primeiro e quem é que ele está falando depois, para poder ver a que se refere esse respectivamente. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Bom, pode chutar. Aqui pode chutar. Na prova, não é bom chutar. Verdadeiro. Verdadeira. Quem falou verdadeira? Eu. A Iracema? Iracirema, né? Isso. Vamos ver, Iracema, vamos ver. Primeiro ele fala aqui, ó, os fungos filamentosos. Vou até destacar aqui. Primeiro ele falou os fungos filamentosos. Então, no respectivamente, a primeira característica que foi apresentada diz respeito aos filamentosos. Os filamentosos são fungos unicelulares ou pluricelulares. São formados por uma única célula ou por um conjunto de células? Um conjunto de células, né?
Aí fala os fungos filamentosos e leveduras, depois ele cita as leveduras. Aí repete aqui, né, são micro-organismos que apresentam estrutura celular típica de seres eucariotos e podem formar, agora aqui está o X da questão, eles podem formar pseudoífas. Se eu falei primeiro pseudoífas, e aqui a questão te fala, respectivamente, quem foi que a questão citou primeiro? São os filamentosos. Então, a questão está dizendo que quem forma pseudoífas são os fungos filamentosos. Isso é verdade? Fungos filamentosos formam pseudoífas, ou seja, hifas falsas, ou eles formam hifas verdadeiras? Vocês acham? Os fungos filamentosos formam hifas falsas ou hifas verdadeiras? Hein? Eles formam hifas verdadeiras, né? Só que aqui está falando pseudoífas. Pseudoífas são hifas falsas. Então já tá, o erro já está aqui, ó, está invertido. Ele diz que os fungos filamentosos formam pseudoífas. Isso é mentira. Os fungos filamentosos formam hifas verdadeiras. E aí continua, e hifas septadas ou não septadas. Então isso daqui já está se referindo às leveduras. As leveduras formam hifas septadas ou não septadas? Não. As leveduras vão formar pseudoífas. Certo? Quando os brotinhos estão se formando e eles não se separam da célula-mãe, aí o que vai acontecendo? Formando-se uma cadeia de brotinhos, que a gente chama de pseudoífas, uma vez que está sendo formada por leveduras e não por fungos filamentosos. Tá? Então, aí está invertido. Se leveduras tivessem para cá e os filamentosos estivessem para o lugar das leveduras, a questão estaria certa. Mas como está nessa ordem e fala respectivamente, então respectivamente tem que ser na ordem. Então, se eu falei primeiro os filamentosos, a primeira característica que aparece se diz respeito, né, se refere aos filamentosos. E a segunda característica que aparece vai fazer alusão ao segundo tipo de micro-organismo. Ok? Então, essa daqui está falsa, uma questão falsa, porque inverteu aí a ordem dos fungos que estão aparecendo na questão, tá? Todo mundo entendeu, gente? Entendeu sim, professora. Entendi, professora. Ótimo. Vamos para a quarta, né? Quarta assertiva. A membrana plasmática dos fungos é formada por uma bicamada fosfolipídica, semelhante à dos animais e das plantas, que, dentre outras funções, delimita a célula, né? Dentre outras funções da membrana plasmática, ela delimita, separa o conteúdo celular do conteúdo extracelular, formando também uma barreira semipermeável, ou seja, irá controlar, né, por meio de seus transportadores, o que entra e o que sai da célula. Esta estrutura, ou seja, a membrana plasmática, nos fungos apresenta como esterol, ou seja, como um tipo desse tipo de lipídio, né? O esterol é um grupo de lipídios. Ele diz que o esterol presente na membrana plasmática é o opanoide, diferentemente dos animais que possuem o colesterol como esterol, tá? Tanto na nossa membrana como na membrana dos animais, está presente um tipo de esterol que irá regular a fluidez da nossa membrana. Essa assertiva está dizendo que o esterol presente na membrana dos fungos é o opanoide. Está certo ou está errada? É o opanoide, que é o esterol presente na membrana dos fungos? Vocês acham? Certo ou errada? Hein? Errada. Muito bem, errada. Onde é que está o erro? É o opanoide? Não é o opanoide. Qual é o esterol presente na membrana dos fungos? É o
Esterol. Como, Tatiana? Fale. Esterol. É o ergosterol, né? O ergosterol é um esterol. A questão já está dizendo que apresenta um esterol. Que esterol é esse? A questão está dizendo que é o opanoide, não é o opanoide. O opanoide é o lipídio que é semelhante a um esterol, mas que está presente na membrana de procariotos, né? Na membrana de bactérias e não dos fungos. Então, é falso porque não é opanoide, é o ergosterol. Ok? Vamos para a próxima. Quem pode ler a próxima, que é curtinha? Mariana, tá por aí? Pode ler para a gente? Mariana? Eu leio. Não leia. Tatiana, né? Pode Oi. ler, minha quase xará. É para ler? Não, sou eu. Pode ler. Não briguem, não briguem, não briguem. Tudo bem, pode ler. Pode ler. Os fungos podem apresentar estruturas de resistência denominadas clamidoconídeos. Clamidoconídeos. E aí, certo ou errado? Estruturas de resistência denominadas clamidoconídeos. Eu marquei verdadeira. Verdadeira? Uhum. Vamos analisar. Os fungos podem apresentar estruturas de resistência denominadas clamidoconídeos. A Tatiana marcou verdadeira. Alguém marcou diferente? Alguém colocou diferente? Colocou falso? Não? Ninguém quer se pronunciar? Muito bem, Tatiana, você está de parabéns. É verdadeira. Os clamidoconídeos são estruturas semelhantes àquela outra estrutura presente lá nas bactérias, né? Como era o nome da estrutura formada por bactérias extremamente resistentes? Os endósporos, né? Tem uma estrutura semelhante ao endósporo. Quando o fungo ele está ali num ambiente com carência de água, carência de nutrientes, o ambiente não está nada favorável para ele. Alguns fungos conseguem formar essa estrutura, né? Que é uma estrutura celular aí, protegida, para que esses fungos não venham morrer, certo? E aí, quando o ambiente volta a ficar favorável, já tem água, tem nutrientes para eles, essa estrutura volta a germinar e o fungo volta a crescer naturalmente, ok? Então, o clamidoconídeo é uma estrutura de resistência formada em ambientes, né? Quando o fungo encontra-se em ambientes desfavoráveis ao seu crescimento. Próxima. Quem pode ler essa? Quem pode ler a próxima? Vou ler, então. A quitina é o principal componente funcional das paredes celulares fúngicas. Verdadeiro ou falso? Eu coloquei falsa. Alguém colocou diferente? Verdadeira. Olha, Isabel. Isabel colocou verdadeira. Alguém colocou... Quem concorda, vamos desempatar aí. Quem concorda com a Tatiana e quem concorda com a Isabel? Vamos desempatar essa eleição. Eu acho que é verdadeira, porque a quitina, na realidade, ela é da síntese da parede celular, né? Ela é um polissacarídeo presente na parede celular. Tá? Mas o que se quer saber é se ela é o principal componente funcional das paredes celulares fúngicas. Acho que não. A Tatiana, mais uma vez, está correta, né? É falsa essa questão. Glória! É falsa, porque a quitina é um componente estrutural, tá? Ela não tem tanta importância funcional, tá? A importância maior dela é em termos de estrutura mesmo, de se fazer presente estruturalmente ali na estrutura da parede celular, ok?
Então, é falsa. Próxima, vamos lá. Os antifúngicos geralmente apresentam toxicidade para o hospedeiro, ou seja, em geral, os antifúngicos, são tóxicos para o hospedeiro, né? Uma vez que as células fúngicas são semelhantes às células humanas e animais, ou seja, são eucariontes. Isso está certo ou errado? A gente falou bastante desse conceito na aula retroatrasada, eu acho. E aí, vocês acham, verdadeiro ou falso? Os antifúngicos são tóxicos, em geral, são tóxicos para o hospedeiro? Falso. Tatiana acha que é falso. Alguém acha diferente? Olha, já que a Tatiana está acertando bastante, eu também acho que é falso. Hã? Quem foi aí junto com a Tatiana nessa? É Iracema? É, Iracema, dessa vez não deu. Essa é verdadeira. Essa Tatiana aí, Errei. infelizmente, errou. Vocês lembram quando a gente conversou sobre toxicidade seletiva? O que é toxicidade seletiva, né? Que é a capacidade de uma substância, de um fármaco, né? De um medicamento, ele ser seletivamente tóxico para o seu alvo, que na microbiologia são os micro-organismos patogênicos, e apresentarem o mínimo possível de toxicidade para as células saudáveis do hospedeiro. E aí a gente discutiu a respeito da toxicidade seletiva para antifúngicos e para antibacterianos. E o que a gente chegou em conclusão? Que os antifúngicos, eles têm uma toxicidade seletiva menor do que os antibacterianos. Ou seja, os antifúngicos têm uma maior tendência a serem tóxicos para as células do hospedeiro. Por quê? Porque os fungos, eles são formados por células eucariontes, assim como nós, assim como os animais. Então, as estruturas são muito semelhantes. O ribossomo é o mesmo tipo, né? 50S, 40S, ou 60S, 40S, diferente das bactérias, que são 50, 30S. Então, a estrutura celular dos fungos é muito semelhante à estrutura celular de animais e a nossa, né? Logo, é mais difícil se elaborar, se desenvolver um antifúngico do que desenvolver um antibacteriano. Uma vez que as bactérias, como sendo estruturas, né? Sendo micro-organismos procariotos, elas vão apresentar muitos alvos diferentes dos nossos, ok? Elas são células de acordo com a sua arquitetura celular, completamente diferente da nossa, certo? Até a membrana apresenta diferenças cruciais em relação à nossa, ok? Então, essa questão está certa, porque diz que os fungos geralmente apresentam toxicidade para o hospedeiro devido terem semelhança com as nossas células, né? Devido serem eucariotos como nós. Deu para relembrar? Deu para entender? Eu. Vamos para a próxima. Vamos se redimir aí, Tatiana. Os fungos podem apresentar estruturas de resistência denominadas artroconídeos. Está certo ou está errado? Certo ou errado? Hein? Quem está atenta à aula, quem está atenta à resolução do exercício, olha para essa questão e já responde. Eu vou chutar, professora. Chute. É falsa. Por que você chutou falsa? Tá certo. É falsa. A gente acabou de ver, ó, aqui, que a estrutura de resistência dos fungos é chamada de clamidoconídeo. Então, aqui está dizendo que é chamada de artroconídeo. Então, está errada, porque as estruturas de resistência dos fungos são chamadas de clamidoconídeos. Artroconídeos são estruturas que vão funcionar como esporos fúngicos. São aquelas estruturas formadas por meio de fragmentação das hifas. Eu tenho a hifa, né?
elas podem se fragmentar, formando estruturas articulares, ok? Essas estruturas podem estar na porção mais interna da hífa ou na porção extrema, né, ou nas extremidades. Se um artroconídeo desse se destaca do fungo, ele pode cair em um solo fértil e aí formar um novo fungo, né, germinar e formar um novo organismo, ok? Então, o artroconídeo funciona como uma estrutura de reprodução, como esporo, e não como estrutura de resistência, tá? Então, essa é falsa. A próxima. Entre os componentes da parede celular fúngica, está falando de componentes da parede celular fúngica, temos os polissacarídeos glucanas e mananas? Verdadeiro ou falso? Professora, eu fiquei na dúvida dessa glucanas. Eu acho que é falsa. Quem falou aí? Quem que está falando? Eu não estou vendo aqui. Isabel. A Isabel, né? A Isabel acha que é falsa por causa das glucanas. Ela ficou na dúvida nas glucanas, mas ela tem certeza em relação às bananas, né? E o restante, o que vocês acham? Acho que é verdadeira. Tatiana acha que é verdadeira. Vamos desempatar de novo. Bora, Bel! A Isabel já falou que é falsa. Tatiana, verdadeira. Quem dá mais, quem dá menos? O resto está muito caladinho, né? Quero ver se precisarem de ponto lá na verificação final, se alguém for. Vou lembrar do silêncio de vocês. É verdadeira. Tatiana acertou de novo. A Isabel, você ficou na dúvida aqui nas glucanas? Glucanas é a mesma coisa que os glucanos, tá, Isabel? Glucanas, glucano é a mesma coisa, certo? Então, glucana é um polissacarídeo. Ok. É um dos mais abundantes na parede celular fúngica, inclusive, né? Aquele que se encontra na forma lá de tipo os conezinhos, certo? Nós temos dois tipos de glucanas na parede celular, que é a 1,3 beta-D-glucana e a 1,6 beta-D-glucana, tá? São polissacarídeos formados por monômeros de glicose ou glucose, ok? E as mananas são polissacarídeos formados por monômeros de manose, ok? Então, essa é verdadeira. Vamos terminar aqui a questão de VEROF, a última. Os fungos são organismos quimiotróficos, devido a apresentarem uma grande quantidade de pigmentos fotossintetizantes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tatiana falou que é verdadeiro. Alguém vai com a Tatiana? Ninguém? Tatiana, você escorregou na última. É falso. Falsa, professora. Falso. Porque o que é um organismo quimiotrófico? Quimiotrófico é aquele micro-organismo que irá utilizar compostos químicos inorgânicos para produzir a sua energia, tá? Para produzir o seu componente, né? A sua molécula energética, ok? E outra coisa, diz que os fungos não são quimiotróficos, tá? Eles são quimiorganotróficos, porque eles vão utilizar compostos químicos orgânicos para produzir energia. Outra coisa é que diz, a questão está dizendo que os fungos, eles apresentam, devido a apresentarem uma grande quantidade de pigmentos fotossintetizantes. Fungos apresentam pigmentos fotossintetizantes? Não, né? A gente viu que uma das diferenças de fungos para plantas, e que inclusive foi um dos motivos para separarem esses dois grupos, né? Porque lá no passado bem distante, os fungos faziam parte do grupo Plantae, né? Do reino Plantae. Depois eles se separaram. Dentre outras diferenças a nível de RNA, né? A nível genético e também em relação a outras características estruturais e fisiológicas, tá que os fungos não apresentam pigmentos fotossintetizantes.
Fungos não apresentam clorofila e nenhum pigmento fotossintetizante, ok? Então, por isso, essa alternativa, essa assertiva é falsa. Deu para entender, gente? Deu. Os fungos, eles se alimentam por meio de digestão externa, tá? Eles liberam enzimas no alimento, é como se a gente cuspisse no alimento, né? Eles liberam essas enzimas, as enzimas vão digerir esses compostos orgânicos, depois o fungo vai introduzir esse material fagocitado, né? Então, é uma digestão externa. Vamos para a terceira questão. Quem pode ler? Quem pode ler a terceira? Eu vou ler. A Isabel vai ler. Vamos lá, Isabel. Entre os antifúngicos abaixo, quais aqueles que interferem na síntese de RNA e na polimerização de microtúbulos, respectivamente? Alternativa A, flucitosina e griselfulvina. O que vocês acham? Mais uma vez, ó, a palavra respectivamente perseguindo vocês aqui. Se é respectivamente, é na ordem em que os elementos estão aparecendo. Quem são os elementos? Primeiro na síntese de RNA e na Isso. polimerização. Primeiro aquele que interfere na síntese do RNA. Isso. E depois aquele que interfere na polimerização dos microtúbulos. Isso. Ok? É colocar aqui diferente. Respectivamente. Tá. Alternativa A, flucitosina e griselfulvina. Certo ou errado? Vocês acham? Está certíssima, né? A alternativa A é a correta. Por quê? A gente sabe qual é o mecanismo de ação da flucitosina. Ela inibe a síntese do RNA mensageiro. De que forma? Ela é convertida enzimaticamente em 5-fluoruracil, né? Ela é do grupo dos análogos de nucleotídeo. O 5-fluoruracil, que é formado a partir da conversão enzimática da flucitosina, ele é um nucleotídeo falso, né? E ele vai competir com o nucleotídeo verdadeiro. Quando o RNA está se formando ali, o 5-fluoruracil vai começar a se intercalar na fita, né, de RNA que está se formando. Formando um RNA alterado, falso. Por quê? Porque eu tenho nucleotídeo falso na sua estrutura. Logo, se eu formo um RNA alterado, falso, consequentemente eu vou ter uma proteína também falsa alterada. Certo? Então, ali eu estou interferindo também, ele inibe a síntese do RNA mensageiro, mas a consequência imediata ali vai ser quem? A interferência na síntese de proteína, né? Tá? Deu para entender o mecanismo de ação da flucitosina? Ele interfere na síntese do RNA mensageiro. E a griselfulvina, o que ela faz, gente? Ela inibe a polimerização dos microtúbulos. E esses microtúbulos formam quem? O fuso mitótico, que irá realizar a separação de quem? Das cromátides irmãs lá durante a anáfase da mitose. Então, está inibindo ali a polimerização dos microtúbulos e interferindo de forma ali mais imediata em quem? Na divisão celular, né? Na mitose. Ok? Logo, tanto um quanto o outro estão interferindo, eles estão inibindo o quê? O crescimento celular, né? A proliferação dessas células. E aí essas células não proliferando, né? Esses fungos não proliferando devido à ação desses antifúngicos, o que acontece com eles? O sistema imune, né? O sistema fagocítico, macrófagos e neutrófilos, fagocitam essas células, eliminando esse mal ali do paciente. Ok? Então, alternativa A. Por que não pode ser a B? A B, flucitosina, beleza, né? Mas o cetoconazol, ele não interfere na polimerização de microtúbulos. O mecanismo de ação dele é outro.
A C, por que não é a C? Porque o cetoconazol ele não interfere na síntese de RNA e a flucitosina não interfere na polimerização dos microtúbulos. Por que não pode ser a D? Porque está dizendo que a griselfulvina interfere na síntese do RNA. Isso é verdade? Não, né? Não é a griselfulvina, e sim a flucitosina. E diz que o fluconazol inibe a polimerização de microtúbulos. Isso é verdade ou mentira? Mentira, né? O fluconazol vai inibir a síntese do ergosterol, que é um componente da membrana celular do fungo. E não pode ser a letra E, porque está falando aqui griselfulvina e flucitosina, ou seja, inverteu a ordem, né, na letra E. Então, quem não prestou atenção aqui no respectivamente, poderia ter marcado a letra E e iria errar bonito, né? Porque está fora da ordem. E já aconteceu isso em provas. Deu para entender, gente, por que a alternativa A na terceira questão? Sim. Quarta questão. Quem pode ler? Eu leio, professor. Vamos lá, a Cris vai ler. As drogas antifúngicas são substâncias que podem ser classificadas como fungicidas ou fungitárticas, sendo que as mesmas podem ser utilizadas no tratamento ou prevenção de micoses como por exemplo, pé de atleta, dermatofitoses, candidíase, infecções sistêmicas como meningite por criptococcus, SPP e outros. Tais substâncias são obtidas normalmente através da prescrição médica, mas algumas são disponíveis sem prescrição. Nesse contexto, sabemos que as alilaminas são antifúngicos que têm como mecanismo de ação Qual é o mecanismo de ação das anilaminas? inibição da biossíntese de esteróides, professora. Muito bem. Certíssimo, Cris. Todo mundo marcaria C? Tatiana, o que você marcou, Tatiana? Marquei a C, professora. Essa daí eu errei, professora. Isabel, você marcou Eu errei qual? essa. Você marcou C. qual, Isabel? C. Hã? E? A letra C. Você marcou a C? Isso. Então você acertou, é a letra C. Isso. É a letra C, tá, gente? As alilaminas, assim como os azóis, né? Cetoconazol, fluconazol, os zóis da vida, eles inibem a síntese do ergosterol, que é um lipídio do grupo dos esteróis, por isso que está ali biossíntese dos esteróis. Por quê? Porque o ergosterol é um esterol, certo? Que compõe a membrana citoplasmática dos fungos. Porém, o mecanismo de ação, né, como eles fazem isso, que é diferente. As alilaminas inibem a síntese do ergosterol por meio da inibição de uma enzima, que é como é o nome da enzima? A escaleno epoxidase. E os esteróis inibem outra enzima. Como é o nome da enzima? 14-alfa-lanosterol demetilase, tá? Ambas enzimas estão presentes na via biosintética do ergosterol, ok? Que é um esterol. Então, a alternativa correta aqui é a letra C de casa. Deu para entender? Quem errou, conseguiu entender, gente? Eu errei e consegui entender. Ótimo. Quinta questão. Quem pode ler? Quem pode ler a quinta? Eu vou ler, professora. Leia, Isabel. Alguns fungos podem causar doenças graves em humanos, várias delas fatais se não tratadas. Entre elas se inclui as aspergiloses e a candidíase. Um grupo de antimicrobianos importantes no tratamento de infecções causadas por fungos são os polienos macrolídeos, os quais preferencialmente se ligam ao ergosterol fúngico, alterando assim a permeabilidade celular. Dentro deste contexto, qual dos medicamentos abaixo é considerado um antifúngico poliênico? Eu marquei a letra B. Isabel marcou a letra B.
que fiquei vocês na marcaram? dúvida entre a B e a E a D. D. É. Entre a B e a D? Isso, mas eu marquei a B. Marcou a B? Uhum. Tatiana, o que você marcou? Eu marquei Marquei a B. aqui, vamos ver se está certo ou errado. Eu marquei a B. B também? Basta conhecer, né? Assistir a minha aula, lá revisar, quem fez o trabalho, né? Que inclusive, só lembrando, é para entregar até hoje, às 10 horas. Após as 10 horas, o trabalho perde 50% do seu valor, né? Vai ficar valendo só 1,5 ponto. Então, quem fez o trabalho Professora, não é até não erraria. Oi? Professora, não é até meia-noite para entregar o trabalho? Não. Outros. Se vocês forem olhar lá na Até mensagem que eu 22 mandei, horas. que com certeza o chefe de Até turma às deve 22 ter horas. até as 22 horas. 22, né? Isso, até as 22. Tá Tá? bom. Tá. Então, quem fez o trabalho acertou, né? Realmente é a letra B. Quais são os principais antifúngicos do grupo dos polienos? Muito utilizado na clínica, no tratamento aí de infecções fúngicas. É a anfotericina B e quem é o outro muito conhecido também? A nistatina, né? Então, a resposta correta é a letra B. O cetoconazol é do grupo dos azóis. A flucitosina é um grupo, é uma classe química, assim como a griseofulvina. E o clotrimazol também é um antifúngico do grupo dos azóis. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Sexta questão, vou ler a sexta para vocês. A anfotericina B é um medicamento eficaz, mas relativamente tóxico, e tem sido o esteio da terapia antifúngica nas micoses graves e invasivas. Porém, novos triazólicos e equinocandinas potentes e menos tóxicos costumam ser agora recomendados como medicamentos de primeira linha para várias infecções fúngicas invasivas. Esses medicamentos têm mudado significativamente a abordagem terapêutica antifúngica, às vezes até mesmo permitindo o tratamento oral de micoses crônicas. Dentro deste contexto, qual das alternativas abaixo correlaciona, ou seja, faz a relação correta, né? Entre o medicamento ao seu respectivo mecanismo de ação. Então, cada uma das alternativas, na frente tem o antifúngico, separado do tracínio tem o mecanismo de ação. Qual dessas alternativas que vai correlacionar corretamente o antifúngico com o mecanismo de ação? Alternativa A, flucitosina, análogo de base nitrogenada, que inibe a síntese de ácidos nucleicos quando convertida enzimaticamente em 5-fluorouracil. Até aí tá certo? Vocês acham? Até aí, o mecanismo de ação para a flucitosina está certo ou errado? Falem alguma coisa? Vocês acham? Até aí está certo? Até aí, ainda não completei. Eu acho que está certo, ela converte. Isabel? Eu acho que ela converte. Então você acha que até aí está certo, né? Isso. Até aí está certo. Vamos continuar. O qual se incorpora, né? Quem? O qual quem? O 5-fluorouracil, né? Isso aqui, então, é uma preposição, logo ela está se referindo a um elemento que foi citado anteriormente. O qual se incorpora na fita nascente de RNA. Até aí está tudo certinho. Interferindo na síntese do mesmo e, consequentemente, afetando a síntese proteica. E aí? O que vocês acham? Está tudo certo ou vocês encontraram algum erro aí? Tá certo. Muito bem, tudo certinho, né? Quem prestou atenção quando eu expliquei o mecanismo de ação da flucitosina lá, numa questão anterior, acertaria tranquilamente essa questão, tá? Então, tá tudo certinho. Mas vamos ver qual é o erro das outras aqui, a letra B. A gente já sabe que é a letra A, tá? Por que a letra B está errada? Cetoconazol. Qual seria aqui o mecanismo de ação para o cetoconazol, de acordo com a questão?
Ele inibe a síntese do ergosterol, certinho, até aí está certo. Através da conversão enzimática em 5-fluoracil, é erradíssima, né? Nada a ver, não tem nada a ver ali a conversão de ergosterol em 5-fluoracil. Quem é convertido em 5-fluoracil, como a gente já viu, é a flucitosina, tá? Então, aqui já começou o erro, alterando desta forma a permeabilidade da membrana citoplasmática. Errado. Qual é o mecanismo de ação do cetoconazol mesmo? Ele inibe a síntese do ergosterol, né? Ele é um azol. De que forma? Inibindo a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, que é uma enzima que participa da biossíntese do ergosterol. O que ela faz nesse processo de síntese? Ela converte um metabólito chamado de lanosterol em ergosterol. Como essa enzima está inativada, né, não, está impedida de trabalhar, eu não vou ter essa conversão, logo eu não vou ter um ergosterol saudável e eu não vou ter esse ergosterol ali na membrana, alterando o que ali? A formação da membrana, né? Eu vou ter uma membrana mal formada, né? Eu vou interferir na formação dessa membrana. Esse é o mecanismo de ação dos azóis, do qual o cetoconazol faz parte. Anfotericina B, onde está o erro? Ligam-se ao ergosterol, promovendo uma redução na permeabilidade da membrana citoplasmática e, consequentemente, a morte celular. Onde está o erro aí, gente? Onde está o erro? Alô, 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 onde está o erro? Onde? O erro está quando diz que o ergosterol promove uma redução na permeabilização da membrana. O ergosterol ele não reduz a permeabilidade. Pelo contrário, o ergosterol a anfotericina B aqui, né? Quando ela se liga ao ergosterol, ela não diminui a permeabilidade. O que ela faz? Ela aumenta. Uma vez que quando ela se liga ao ergosterol, o que ela faz? Ela abre poros na membrana, né? Como se tivesse dado tiro na membrana. Essa membrana se torna mais permeável, fazendo com que a célula fúngica perca substâncias importantes para o seu metabolismo, levando essa célula a um colapso fisiológico e levando ela à morte. Correto, gente? Aí que está o erro. Muitas das vezes vocês passam despercebidos por causa de uma palavrinha, né? Se estivesse falando aqui há um aumento na permeabilização, um aumento na permeabilidade, a questão estaria certa. Mas, como está dizendo, redução está errada. Clotrimazol. Clotrimazol diz respeito, né? A questão diz que o clotrimazol leva a uma inibição da biossíntese do ergosterol. Inibição da biossíntese do ergosterol. Até aí está certo ou errado? Certo. Até aí está certinho, né? É um azol. Então, ele inibe a biossíntese do ergosterol. Através da inativação da enzima escaleno-epoxidase, está certo isso aqui? Não. Não, né? Qual é a enzima que é inibida pelos azóis? É a? 14-alfa alguma coisa. 14-alfa-lanosterol demetilase. Então, isso. está bem aqui, tá? Na escaleno-epoxidase. Quem é que inibe essa enzima? Qual antifúngico que inibe essa enzima? Qual classe de antifúngico? São as alilaminas, né? Do qual a terbinafina faz parte. Por fim, porque a griseofulvina, que a letra E está errada, que diz respeito à griseofulvina. Diz que a griseofulvina induz a polimerização de tubulinas. Ela induz a polimerização ou ela inibe a polimerização? Ela inibe. Ela inibe, né? Então, o erro está aí. Ela não induz a polimerização, ela não faz com que ocorra a polimerização. Se ela fizesse isso, nada aconteceria com a célula fúngica. O fungo conseguiria se dividir normalmente, tá? O erro está aqui. Certo, gente? Deu para entender a sexta questão? Bem destrinchadinha. Ok. Então, vamos para a sétima. Quem pode ler a sétima? A minha garganta já está doendo.
Quem aí? Quem é uma moça, um rapaz de voz? Micologia é a ciência que estuda os fungos, os quais por muito tempo foram considerados plantas devido à semelhança aparente. Porém, estes organismos são mais parecidos com os animais do que com os vegetais. Uma das características marcantes é que pode ser uni- ou pluricelulares e a presença ou ausência de uma estrutura chamada micélio. Mas eu falei para a Iana dar A bastante respeito das características morfofisiológicas dos fungos. água. Professora, eu não entendi essa questão, porque o que era para dizer ela? O que era para fazer? A respeito das características morfofisiológicas, ou seja, você conhecendo as características morfológicas e fisiológicas dos fungos, você vai analisar cada uma das alternativas e dizer qual é a correta. Ah, tá. Tá? Letra A. Todas as hifas de fungos são pluricelulares e podem ser apenas septadas. Tá certa essa? Então, tá, professora. Eu falei para ela. Tá? Você acha que tá? Quem mais acha que tá? Ela não desidratar. Eu, Eu quem? Tatiana. Tatiana acha que está certa essa também. Vamos ver se está certa? Todas as hifas de fungos são pluricelulares e podem ser apenas septadas? Elas podem ser apenas septadas ou elas podem ser septadas ou não septadas? As hifas. Pois é. Hein? Ah, horrível, né, mano? Eu digo, não. Eu queria a vida, né? Hein, meninas? Abel, teu áudio. Elas estão erradas. Essa questão está errada. Por quê? As hifas, que são fungos pluricelulares, podem ser classificadas em septadas ou não septadas. Elas não são apenas septadas. Lembram que elas podem ser cenocíticas ou septadas, tá? Então, a alternativa A está... Gente, quem tiver com áudio ligado, por favor, desligue. Então, o erro está aí, tá? Esse é apenas septadas. Elas não são apenas septadas, elas são classificadas em septadas e não septadas. Está errado, meninas. Vocês escorregaram aí. A B, vamos lá, B. Vamos analisar a B com mais atenção. As leveduras são fungos pluricelulares. Pode Não continuar. formam hifas e formam micélios. Não, as leveduras são fungos pluricelulares, tá? Que não formam hifas e formam micélios. Tá certo ou errado isso aí? Aí ela tá mais espertinha, eu achei ela espertinha. Aí ela disse que ela dormiu melhor um pouquinho. Desativem o áudio, quem está com o áudio ativado. Pois é, eu tô com Só dois ative. Isabel, teu áudio, amiga. Isabel, teu áudio. Deu um, eu tinha um. Sim, gente. Certo ou errado a B? Certo ou errado a B? Olha, para quem respondeu aquela de VOF lá, eu achei que vocês iam ter mais facilidade nessa. Olha, a B está dizendo que as leveduras são fungos pluricelulares. Está certo ou errado isso aí? Até aí está certo ou errado? Tá certo. Tá certo. Está errado. As leveduras são unicelulares. Quem são pluricelulares são os fungos filamentosos, também conhecidos como hifas. As leveduras são unicelulares, então já começou errado. Que não formam hifas. Aí está certo, levedura não formam hifas. Elas formam pseudo-hifas. E formam micélio. Está errado, elas não formam micélios. Elas formam pseudomicélios. Toda errada a letra B aqui, praticamente. Só tem uma informação que estaria certa, que seria essa informação aqui. C, vamos ver se a C é a correta. As hifas são fungos pluricelulares. Aí, tá certo ou errado até aqui? Até aqui tá certo, né? As hifas sim são pluricelulares. As leveduras não. As leveduras são unicelulares. Aí diz que as hifas não formam colônias. Hifas formam colônias ou não formam colônias? Vocês acham? Diz que as hifas são fungos pluricelulares que não formam colônias. O que vocês acham? Está certo ou errado isso?
Está errado, né? Tanto as hifas quanto as leveduras formam colônias. Se você coletar uma amostra desses micro-organismos, colocarem no meio de cultivo propício para o crescimento deles, eles vão formar culturas, tá? Vão formar colônias. Desculpa, culturas não, né? Esse fenômeno é a cultura. Eles vão formar colônias, vão crescer. Colônias com aspectos diferentes, mas todos formam colônias, tanto hifas quanto as leveduras. Então, está errado, né? Essa informação aqui já está errada. Então, não pode ser a letra C também. Letra D, por que não pode ser a letra D? Não estou dizendo que por que não pode ser a letra D. Vamos analisar a letra D. Talvez seja, né? A resposta correta. As hifas são fungos unicelulares, está certo ou errado? Errado, né, gente? Está errado, né? A gente pluricelulares. A gente acabou de ver aqui na C que essa informaçãozinha da C está certa, que diz que as hifas são pluricelulares. Então, a gente sabe que elas não podem ser unicelulares, que a gente já sabe que elas são pluri, né? São formadas por um conjunto, uma organização de células. Que formam colônias e não formam micélios. Nem precisa ler mais o resto, né? Mas se quiserem analisar, as hifas formam colônias, sim. E não formam micélios, está errado, porque as hifas formam, sim, micélios. Então, a gente sabe que a alternativa correta é a letra E. A alternativa é, vamos ver aqui, ler a letra E. As leveduras são fungos unicelulares, beleza, né? Cuja reprodução pode ocorrer por brotamento ou por divisão binária, muito bem. Por brotamento, formando células de tamanhos diferentes, né, brotinhos, ou por divisão binária, quando essa levedura forma duas células de tamanhos iguais ou aproximadamente iguais. Letra E, corretíssima. Oitava questão, vamos lá. Vou ler a oitava questão para a gente. O ergosterol é um componente da membrana celular dos fungos, exercendo funções semelhantes às do colesterol em animais. A presença deste em membranas celulares de fungos e sua ausência em membranas celulares de animais o torna um sítio-alvo, né, específico para a ação de fármacos antifúngicos. Assinale a alternativa correta a respeito dos fármacos antifúngicos. Então, analisem cada uma das alternativas e qual é a correta. Letra A. O clotrimazol, que é um azol, é um polieno. Já até dei a resposta aqui para vocês, né? O clotrimazol, ele é um polieno? Não, né? O clotrimazol, ele é do grupo 2? Azóis. Azóis. Então, já descarto a letra A. B. A anfotericina B liga-se ao ergosterol. Beleza, né? Ela se liga ao ergosterol. Esse é o mecanismo de ação dela. E diminui a permeabilidade da membrana, tá certo? Não. Vocês acham? A anfotericina B, quando ela se liga ao ergosterol, abrindo poros na membrana da célula fúngica, ela diminui a permeabilidade ou ela aumenta a permeabilidade? Aumenta, né? Então, não pode ser porque a alternativa B diz que diminui. É errado. C. A flucitosina é uma alilamina, tá certo? A flucitosina é uma alilamina? Não. Não, né? A flucitosina é uma classe química. A alilamina é outra classe química, outra classe de antifúngicos. São classes diferentes. Não é terbinafina? Isso. A alilamina é a classe química da terbinafina, tá? A flucitosina não. Se fosse a terbinafina aqui, estava certo. Quer dizer, parte certo, né? Eu não sei se o restante estaria certo, se seria o mecanismo de ação da terbinafina. Mas vocês entenderam por que está errado, né? Porque a flucitosina não é uma alilamina. Quem é a alilamina é a terbinafina. D, porque vamos analisar a letra D. O fluconazol e a terbinafina, apesar de serem de classes químicas diferentes, agem inibindo a biossíntese do ergosterol, certo ou errado? Não, errado. Errada?
Certo. Está certa. A terbinafina, ela é uma alilamina, né? São de classes diferentes, né? Fluconazol é do grupo dos azóis, terbinafina é do grupo das alilaminas, porém ambos inibem a síntese do ergosterol de formas diferentes, né? O fluconazol inibe a enzima 14-alfa-lanosterol-demetilase e a terbinafina inibe a enzima escaleno-epoxidase. Então, a letra D está perfeita, corretíssima. Por que não pode ser a E? A E diz que a anfotericina B e a nistatina são equinocandinas. São equinocandinas? Não, né? A anfotericina B é do grupo dos polienos e a nistatina também é do grupo dos polienos. Não são equinocandinas. Me dê um exemplo de um antifúngico do grupo das equinocandinas. Agora pegou. Hein? O que é que você quer, professora? A polioxina, A e B? Não. Um Não. exemplo da de equinocandina. Não, não é a polioxina. Um ponto para quem acertar. Equinocandina. Acabou o tempo. Calma, professora, deixa a gente pensar. Acabou, é para pensar rápido. Vou dar uma dica para vocês. Começa com caspo, termina com fungina. Caspofungina. Ei, Caspo- parabéns! Caspo, fungina. Anidofungina. Aminocandina. Ei, rapaz, calma. Nona questão, estamos quase acabando. Quem pode ler a nona? Quem pode ler a nona? Vou ler. Leia. Os fármacos antifúngicos possuem determinados sítios-alvos, como, por exemplo, eles podem agir na membrana plasmática, na parede celular e ainda nos sítios específicos no meio intracelular. Uhum. Tendo isso em vista, assinale a alternativa cujo fármaco e sítio-alvo estejam corretamente relacionados. Vamos lá. Fármaco, sítio-alvo e... É para associar o fármaco com o sítio-alvo, tá? O fármaco com a estrutura onde ele age, o alvo que ele age. Então, vamos lá analisar. Ó. A alternativa A diz que a flucitosina, ela age na parede celular. Tá certo ou errado? É só vocês lembrarem do mecanismo de ação da flucitosina. Errado. Errado, né? A flucitosina age onde? No meio intracelular. No meio intracelular, né? O que que ela vai fazer? Ela vai inibir o processo de transcrição, né? Ela vai inibir a síntese do RNA mensageiro, ok? Por meio da inserção de análogos de nucleotídeo, né? Ela é um análogo de nucleotídeo. Na verdade, ela é um pró-análogo, porque ela precisa ser convertida no análogo que é o 5-fluorouracil. Então, ela não age na parede celular, e sim a nível intracelular. A alternativa B, o cetoconazol age na parede celular, certo ou errado? O alvo do cetoconazol... Atua na membrana plasmática? Membrana Muito celular. bem, é na membrana, não é na parede celular, é errado, né? O cetoconazol, ele inibe a síntese do ergosterol. E o ergosterol é um componente da membrana, então o alvo dele, a estrutura que vai ser prejudicada é a membrana. Então, errada também a letra B. C, a nistatina age no meio intracelular, tá certo ou errado? Errado, é também na membrana? Muito bem, está errado, né? A nistatina é um polieno e vai agir onde? Na membrana, né? Porque ela se liga ao ergosterol, que é um componente de membrana. Olha, a E. Farias, que eu não sei qual é o nome, nunca decoro qual é o nome dela, está arrasando nos mecanismos de ação aí, nos alvos. D. A griseofulvina age no meio intracelular, certo ou errado? Acabamos de ver. A griseofulvina age no meio intracelular, certo ou errado?
Certo. Certo, muito bem. Qual é o mecanismo de ação da griselfulvina? Ela? Não entenderam a minha mímica? Que ela Bloqueia. bloqueia, inibe o quê? Bloqueia a síntese dos microtúbulos. Muito bem, né? Ela vai inibir a polimerização, né, das subunidades formadoras dos microtúbulos, que são as tubulinas, né? Então, ela vai inibir a polimerização dos microtúbulos, aí impedindo, né, inibindo a formação do fuso mitótico, inibindo aí o processo de mitose, né? Não vai deixar com que ocorra a anáfase, que é uma das fases da mitose. Então, a alternativa correta que associa o antifúngico ao alvo é a letra D de dado. Por que não pode ser a caspofungina? A caspofungina, né, que vocês perderam um ponto porque não souberam dar um exemplo, é uma equinocandina que age na parede celular e não na membrana citoplasmática. Para finalizar, 10ª questão, quem pode ler? Para vocês irem jantar. Quem pode ler a 10ª? Já foram jantar sem a minha autorização? Eu leio, professor. Leia. Os antimicóticos ou os antifúngicos são agentes que previnem ou inibem a proliferação dos fungos ou os destrói. Dizendo melhor, é um agente que previne o aumento da quantidade de células dos fungos ou até mesmo podendo destruí-los. Os agentes antifúngicos são classificados em várias categorias. Agentes antifúngicos sistêmicos para tratamento de infecções sistêmicas e agentes antifúngicos orais e tópicos para infecções mucocutâneas. Desta forma, o miconazol e a polioxina agem respectivamente na... Primeiro, né, a gente vai analisar miconazol e depois a polioxina, tá? Respectivamente, então é nessa ordem. Está dizendo aqui que o miconazol age numa determinada estrutura e a polioxina age em outra, respectivamente, nesta ordem. Então, qual é a alternativa correta? Vamos analisar. A alternativa A, síntese de ergosterol e síntese de quitina, o que vocês acham? O miconazol, ele interfere na síntese do ergosterol? Ele age na síntese do ergosterol? E a polioxina age na síntese de quitina? E aí? Sim, a polioxina age na síntese da quintina. Tá, e o miconazol age na síntese do ergosterol? Porque vocês têm que analisar, respectivamente, os dois. Tá? Nessa ordem, miconazol ou polioxina? Miconazol, não. Acho que não? Acho que não, professora. Está correto, Iracirema. O miconazol, gente, ele não é um azol? Ele não é da classe química dos azóis, do grupo dos azóis? Os azóis, como é que eles agem? Qual é o mecanismo de ação deles? Eles inibem a síntese do ergosterol. Então, o miconazol, por ser um ergosterol, um azol, ele inibe a síntese do ergosterol. Tá? Então, tá certo. E a polioxina inibe a síntese da quitina, que é um componente da parede celular dos fungos. Então, tá certinho a letra A. Tá? Miconazol, ele age na síntese de ergosterol, né, inibindo a síntese de ergosterol, e a polioxina age na síntese de quitina, inibindo a síntese de quitina. Certo, Iracirema? Entendeu, professora. B, síntese de RNA e inibição de mitose. Não. Quem é que inibe a síntese do RNA? Qual o antifúngico que interfere na síntese do RNA, na transcrição? É a flucitosina, né? E o que inibe a mitose? Por inibir a polimerização dos microtúbulos. Griselfulvina, não tem nada a ver com miconazol e polioxina. Por que não pode ser a C?
A C fala que o miconazol inibe a síntese de ergosterol, né? Interfere na síntese de ergosterol. Até aí, beleza, tá certo. Mas quando chega aqui, ó, inibição da mitose, diz que a polioxina inibe a mitose. Isso é mentira. Polioxina inibe a síntese de quitina, como a gente viu lá na alternativa A. Quem inibe a mitose é a griselfulvina. D, por que não pode ser a D? Porque diz que o miconazol interfere na síntese da parede celular. Mentira, ele interfere na síntese de componentes da membrana plasmática, né? Ele interfere na síntese da membrana plasmática. E diz que a polioxina inibe a síntese de quitina. Essa parte estaria certa, mas essa parte aqui está errada. Então, tem que estar tudo certo. E por que não pode ser a letra E? Porque diz que o miconazol inibe a síntese da parede celular. A gente sabe que é mentira. Ele inibe a síntese da membrana plasmática, né? Por meio da inibição de um dos componentes dessa membrana. E diz que a polioxina inibe a divisão mitótica. É mentira, né? A polioxina inibe a síntese da parede, da quitina, que é um componente de parede celular. Ok, gente. Certo? Professora, coloque só lá no começo para a gente ver aquela verdadeira ou falsa, por favor. Volto, A internet sim. caiu, não vi tudo. Mas, de qualquer forma, quem é que está falando? Aula. Cirema. Iracema. Vou Aham. voltar aqui para você, mas de qualquer forma está gravado, tá? Tudo isso vai, Tá. quando você Sim. for assistir, você vai ver detalhadamente. Isso. Então, na questão 2, ó, a primeira é falsa, segunda é verdadeira, terceira é falsa, quarta é falsa, quinta é verdadeira, sexta é falsa, sétima é verdadeira, oitava é falsa, nona é verdadeira e a 10ª é falsa. Certo? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido o exercício, que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês, tá? Na semana que vem, a gente vai fazer uma outra discussão de artigo e depois da aula que vem, a gente vai fazer a nossa revisão, porque na próxima aula, né, posterior à revisão, já vai ser a prova de vocês, tá? Então, a gente está próximo da prova, próximo de fechar o semestre. Revisem os conteúdos, tá? Vão revisar as aulas, fazer as anotações de vocês, revisem esse exercício, que tem tudo para vocês se saírem muito bem na prova, tá? Então, boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite, professora. Tchau, tchau para Boa vocês, noite, gente. professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite.